Em casa, no carro, no trabalho, onde quer que nos ouça, tenha um bom dia com a Rádio Nazaré. Eu sei que tu sabes. Tenha um bom dia, tenha a continuação de uma excelente quinta-feira neste dia 8 de outubro. Entramos na quarta hora de emissão das manhãs da Rádio Nazaré e entramos também com um dos nossos convidados de hoje, não é? É verdade. Começa a ser um convidado residente. O objetivo é residir mesmo. A partir de agora reserva às quintas-feiras de manhã. Olá, Joaquim Pequicho, muito bom dia. Bom dia, vocês estão sempre Bom dia. comigo. Então, um rapaz jeitoso, a gente tem que aproveitar, não é todos os dias. Mais ou menos. Aos 18 anos era jeitoso. Isso foi há 3 anos, está calado. Parece. Não nos faças também velhas, estamos todos aqui mais ou menos no mesmo escalão. Nós estamos-nos a rir para tratar da nossa saúde mental, certo? É isso mesmo, porque a prevenção é fundamental dentro daquilo que está ao nosso alcance, porque nem sempre podemos manobrar os fatores de saúde mental a nosso favor, mas dentro daquilo que nos é possível, que vamos gerindo estas coisas todas. E faz muito bem. O otimismo e o saber rir de nós próprios às vezes é importante. Aliás, é uma manifestação de inteligência sabermos rir de nós próprios. E então, que bom, sou tão inteligente, sei lá. Eu também. Olha bem, vamos lá falar de coisas sérias, mas sim, esta introdução também é importante até para, porque já há tantos estigmas associados a estas questões da saúde mental e da doença mental, também contribuir de alguma forma para aligerar estas coisas também é importante para lidar contra o preconceito. Joaquim Pequicho, esta conversa que vamos ter hoje decorre daqui a 2 dias se assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental. A saúde mental é cada vez mais considerada uma prioridade pela própria Organização Mundial de Saúde, porque as perturbações mentais estão a aumentar cada vez mais em todo o mundo, em particular no chamado mundo ocidental desenvolvido, e vai se tornar uma das principais, nas suas diferentes patologias, doenças, manifestações, vai se tornar uma das doenças mais incapacitantes deste século XXI. Que reflexões é que podemos fazer sobre estes assuntos? Que conceitos é que podemos aqui de alguma forma trabalhar também para que o nosso auditório perceba do que é que nós estamos a falar? Olha, a Organização Mundial considera uma prioridade e naturalmente, num momento como este, de uma crise que resulta da pandemia, do Covid, estas questões entram claramente na ordem do dia e merecem da nossa parte uma atenção muito especial, né? Já era uma prioridade, mas com esta situação que estamos a viver, urge colocarmos isto na ordem do dia, debater, compreender. Pronto, por isso subscrevo logo o teu comentário inicial. Depois há um aspecto que eu acho que é fundamental nós termos em consideração, porque muitas das vezes nós falamos de doença mental, mas parece-me a mim que é necessário falarmos sempre de saúde mental. E eu explico porque porque a saúde mental é diferente da doença mental, independentemente de estarem relacionadas. Mas porque é que eu coloco esta tónica na saúde mental? Porque quando falamos de saúde mental estamos a falar de todos os cidadãos, estamos a falar de todos. Logo, é um tema que interessa a todos aqueles que nos ouvem, a todas as nossas famílias, a todo o cidadão. Quando falamos de doença, muitas das vezes estamos sempre a falar do outro, né? A doença mental é o outro é que é doente mental, nunca somos nós, certo? Ou nunca temos nós um problema de uma doença que resulta de um momento menos bom da nossa vida. Não, é sempre, e isso faz com que depois se crie a tal estigmatização que estás a falar. Estamos a estigmatizar as pessoas e estamos a excluí-las. Pronto. Por isso, daí termos sempre em atenção que é importante falarmos de saúde mental para que possamos entender que todos estamos nesse mesmo patamar de trabalharmos, de exercitarmos, de desenvolvermos a nossa saúde mental e o nosso bem-estar cognitivo e naturalmente físico e emocional que resulta desse bem-estar da saúde mental, certo? Pronto. Por isso, eu
colocaria sempre esta tónica para que nós não estejamos a contribuir para o tal estigma de dizer que são os outros, o outro que tem uma doença mental, que em alguns casos é visível, noutros casos é oculto. É silencioso, para muitas situações, em muitos casos é silencioso, não é? É, sim, pronto. Isto era o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, pronto, para combatermos qualquer tipo de estigma que existe à volta destes temas. Depois, o segundo comentário que eu faria e que resulta também do primeiro, é que nós temos que aumentar a nossa literacia relativamente à saúde mental. O que é que significa isto da literacia? Temos que saber mais sobre esta matéria, né? Temos que sair um pouco do nosso cantinho e explorar mais, não só nós como cidadãos, diria, o cidadão comum, como aqueles que são parte importante de tudo isto, que são os profissionais, os médicos, os profissionais da área social, têm que cada vez saber mais sobre estas matérias da saúde mental, porque quanto mais literacia existir, maior capacidade e mais habilitados estamos para nos relacionarmos com este domínio tão importante da nossa vida. Pronto. E este seria o segundo comentário que eu gostaria de fazer. Depois faria um terceiro comentário que tem a ver com os tais fatores psicossociais que temos que estar muito atentos, e eu aqui começava a canalizar a minha intervenção para dois aspectos. Um, para aquilo que é a realidade do mundo laboral, certo, e a outra para aquilo que é a realidade da pessoa com consciência, porque são aqui, eu diria, as áreas onde eu posso dar o meu contributo de forma mais, eu diria, mais adequada, porque tem a ver com a experiência e com a atenção que nós temos que dar, não só como responsáveis de uma organização, mas também como responsável de uma organização que trabalha na área da deficiência, e aqui eu partilhava com os nossos ouvintes aspectos que se calhar não estão tão despertos, mas é preciso também entendermos esta dimensão. Quando eu falo dos fatores psicossociais, estamos a falar muito relacionados com o mundo do trabalho, naquilo que tem a ver com dimensões de stress e o contributo que o stress e as situações, as ocorrências contribuem para, não diria para um bem-estar, para um mal-estar psicológico, emocional, físico dos colaboradores que trabalham, seja numa organização, seja numa empresa. Numa empresa, exatamente. Pronto. Estes são fatores psicossociais que nós temos que estar atentos, não é? A não satisfação do trabalho. Nós vamos sentindo e vendo que muitos dos colaboradores não estão satisfeitos com aquilo que realizam, não têm a desmotivação, exatamente. Sim, pronto. E isto contribui naturalmente para essa dimensão de risco psicossocial. A fadiga crónica, nós temos momentos, e este é um momento para assumirmos publicamente, o facto de nós ouvimos muito falar dos profissionais de saúde que estão numa fadiga muito grande, porque o Covid trouxe-nos uma pressão muito grande. Os profissionais do setor social estão sob uma pressão enorme. E quando eu falo, não falo só dos colaboradores da Cercina, falo de todos os colaboradores da confraria, do centro social, dos centros sociais, até das forças de segurança e de proteção civil, estão sob uma grande pressão, e alguns acusam essa fadiga crónica porque estamos a falar de um estado de alerta e uma disponibilidade que supera aquilo que seria o normal, aquilo que seria pedido normalmente, mas que continua, e como sabemos, entramos em confinamento em março, e continuamos a perceber que não conseguimos desconfinar, né, estou a usar metaforicamente, não conseguimos desconfinar e não nos conseguimos libertar e livrar deste peso que recai sobre a sociedade, que tem a ver com o Covid. E naturalmente isto vai gerando e acumulando fadiga e chega a um ponto da fadiga crónica. E naturalmente aqui depois estão outros fatores associados, como a ansiedade, o medo, que levam a que tudo isto tenham aqui fatores de risco psicossociais muito grandes, e naturalmente são uma forma de contribuir para o mal-estar do ponto de vista da saúde mental
das pessoas, e é fundamental que as organizações, as empresas estejam atentas a estes fatores de risco, os tais fatores psicossociais, que hoje em dia ouve-se muito falar no burnout, não é? É um termo que, pronto, é um termo que se utiliza muito, mas que explica tudo isto que eu acabei de dizer, e que naturalmente todos aqueles que trabalham nas organizações, todos aqueles que têm responsabilidades ou que trabalham nas organizações têm que ter muita atenção a estes fatores de risco psicossociais, e e somos obrigados, entre aspas, a intervir no sentido de colocar, de dar um contributo para que o bem-estar seja recuperado. Pronto. Nem sempre é fácil, porque tem que haver um compromisso de todos para que isto seja uma realidade, mas eu deixava aqui este comentário e esta nota. Pronto. E por isso há que trabalhar esta questão e há que partilhar estas questões dos fatores psicossociais. E depois, e muito rapidamente, dizer-vos que quando entramos na área da deficiência intelectual e nas pessoas com deficiência, a coisa tem aqui umas características um pouco distintas, porque durante muitos anos não se entendia, quer dizer, não se tinha a percepção, ou não se assumia que uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual podia ter uma doença mental. Quer dizer, a pessoa, todo o seu comportamento, todas as suas atitudes, aquilo que se via na manifestação daquela pessoa era associada à sua deficiência. Agora, a deficiência intelectual é uma coisa, a doença mental é outra. Pronto. E isto também obrigou a que as organizações fizessem um trabalho muito mais aprofundado do ponto de vista da investigação e conseguissem entender que há uma realidade nas pessoas com deficiência, e particularmente nas pessoas com deficiência intelectual, que é a realidade do diagnóstico duplo. O que é que significa isto, diagnóstico duplo? Por um lado, são pessoas que têm deficiência intelectual, e por outro lado têm uma doença mental associada. Pronto. E isto coloca aqui um grande desafio, como deves imaginar, a todos os profissionais que trabalham nesta área, às organizações, aos profissionais, às pessoas que estão dedicadas à investigação neste domínio, mas foi um passo muito importante para que pudéssemos, por um lado, ter consciência disto e, por outro lado, começássemos a lutar para que o diagnóstico, o processo diagnóstico, depois o tratamento, o seguimento da pessoa e a avaliação dos resultados fosse adequado àquilo que era uma realidade que para nós não existia e que passou a existir porque conscientemente e em bom tempo aqueles que trabalham nesta área de investigação confrontaram as organizações com esta realidade. Atenção que há um conjunto de pessoas que estão nas organizações que têm um diagnóstico de doença mental e ela tem que ser tratada. Enquanto nós, por exemplo, na deficiência intelectual, nós trabalhamos a capacitação das pessoas, certo? É um trabalho de capacitação, de estimulação intelectual, etc. Na doença mental, o diagnóstico leva-nos a ter que intervir do ponto de vista de reabilitação, do tratamento e às vezes até do fármaco, né? da utilização de medicação para ajudar a pessoa no seu processo de reabilitação. É uma abordagem multidisciplinar que é necessário para estas situações. Sim. Pronto, este era algo que eu gostaria de partilhar e neste domínio há muito mais a partilhar, atenção. Hein? Isto é um mundo porque realmente no que diz respeito à doença mental e ao seu espelho, que é a saúde mental, estamos a falar de uma série de manifestações diferentes e distintas, não é? Sim. Mas não são, desculpa, eu aqui não te quero corrigir, mas... Corrija à vontade, já que tu é que és o perito, não sou eu. Eu aí já não diria isso dessa forma. Sim. Uma coisa é nós termos consciência de que existe
esta realidade nas pessoas que apoiamos, e a CERCINA tem um conjunto de pessoas que apoia, e que termos a consciência que existe e termos o tal diagnóstico correto e ajustado àquela pessoa. Agora, nós não podemos dizer que este diagnóstico é diferente do ponto de vista da saúde mental, é diferente das pessoas sem deficiência intelectual. Aí é que já não podemos dizer, porque por isso é que eu estava a dizer, não te queria corrigir, mas queria fazer esta afirmação. Sim, as perturbações de ansiedade, as perturbações afetivas, as perturbações até de personalidade, psicóticas e outros problemas de doença mental, muitas vezes de origem orgânica, todos eles se ajustam a qualquer cidadão, a qualquer pessoa, independentemente de ser uma pessoa com deficiência intelectual ou não. Quer dizer, por isso é que eu estava a dizer, não te queria corrigir, mas é preciso afirmar isto. Quer dizer, a realidade das pessoas com deficiência intelectual, ela não é diferente de todo o cidadão, pelo contrário. Os problemas de saúde, eles estão lá e são semelhantes a qualquer outro cidadão. A questão que residia aqui era um pouco... desculpa aqui, é o paradoxo, posso chamar isto não, tecnicamente não se diz, mas para me fazer, é o paradoxo do diagnóstico oculto. O que é que significa isto? Muitas das vezes os profissionais de saúde, perante uma pessoa com deficiência intelectual, que tem uma doença mental, que está com uma perturbação de ansiedade, que está num momento de depressão, o profissional de saúde identifica em primeiro lugar a deficiência intelectual. Exato. E considera que todas as outras perturbações têm a ver com a deficiência intelectual e muitas vezes nem se preocupam com o tratar a doença mental, aquela situação de, por exemplo, a depressão que aquela pessoa possa ter, porque considera que é uma pessoa com deficiência intelectual. Daí eu falar no diagnóstico oculto, certo? Quer dizer, que é não assumirmos esta realidade. Por isso é que é muito importante, e foi muito importante esta investigação e este trabalho que nós fizemos, para termos consciência e lá está, mais uma vez, a literacia, o facto de podermos estar habilitados, quer o cidadão comum, quer os profissionais, que têm aqui, quando eu falo dos profissionais, falo os médicos, terem aqui porque têm uma responsabilidade acrescida. Isto é essencial para que possamos contribuir de forma muito positiva para a integração social das pessoas, para o seu bem-estar, para a melhoria da sua qualidade de vida. Muito bem. Um dos grandes papéis deste tipo de abordagens que nós fazemos aqui na Rádio Nazaré, com a CERCINA, é precisamente isso que estás a falar, portanto, colocar perante a opinião pública a importância e dimensão destas problemáticas, e é uma forma de capacitação, no fundo, aquilo que nós tentamos fazer, a fazer chegar estes temas à opinião pública, e aquilo que começávamos por falar, que é o combate ao preconceito e ao estigma. E quando falamos da questão da saúde mental, sendo que, como tu dizias, portanto, as perturbações mentais afetam qualquer pessoa, independentemente de outras condições associadas, nomeadamente a questão da doença intelectual. A questão é mesmo aqui, o grande desafio que agora também se coloca à sociedade atualmente é precisamente mostrar que a perturbação mental existe e que a saúde mental é um desafio. Portanto, trabalhar no sentido da saúde mental. Sim, olha, Ana, mais do que ser um desafio, porque claramente que o é uma questão de direitos, né, de chamados direitos humanos. Exatamente, de afirmação de direitos. Pronto, que é aquilo que estamos aqui a fazer, né? Aquilo que estamos aqui hoje, de certa forma, a partilhar, é a consciencializar as pessoas para este quadro de direitos humanos e no que toca, quando eu faço aqui a referência às pessoas que apoiamos na CERCINA, tem a ver com esta afirmação dos direitos humanos, está a ver? Porque se não temos consciência, se não temos um bom diagnóstico, se não identificamos aquilo que podem ser barreiras para a integração social, para a integração profissional, para a integração económica das pessoas, sejam elas com deficiência intelectual, sejam elas cidadão comum, somos todos, mas sem deficiência intelectual, estamos claramente a pôr em causa os direitos humanos e os direitos das pessoas. E por isso, todo este debate que estamos a fazer, que para alguns que nos estão a ouvir pode não ter o sentido, porque
também querem ouvir música, e que é muito importante, também faz bem à saúde mental. Mas é importante mobilizarmos a sociedade para esta prioridade da ação e mobilizar todos para esta atenção que temos que ter para com os nossos concidadãos. Pronto, porque estamos a falar de direito e estamos a falar de pessoas de cidadania, estamos a falar de pessoas que precisam da nossa compreensão e do nosso entendimento, que fuja àquilo que começámos hoje a nossa conversa, que é estigmatizar as pessoas, excluí-las, afastá-las, e isso não pode acontecer numa sociedade que se quer inclusiva, e que naquilo que pudermos contribuir, Rádio Nazaré e Sercina, naturalmente queremos contribuir para que a Nazaré e aqueles que nos ouvem possam assumir isto como um desígnio de combater a exclusão, combater o estigma e ajudarmos a que as pessoas sejam mais felizes e que a saúde mental seja algo que seja transversal para todos nós. E cada um de nós, e desculpa-me interromper, já que falamos de música, cada um de nós tenha também nas suas mãos e procure essas ferramentas também para se ajudar nesse campo. E quando falamos de música, a música não é só para ouvir e abanar o capacete, é procurar na música aquela que nos traz bons estímulos, boas emoções, e isso é meio caminho andado para também nos ajudar numa situação de saúde mental um bocadinho mais fragilizada. Por exemplo, a música é boa, sim, mas diz que a gente consiga procurar aquela que nos traz bons estímulos. Claro. E nós na Nazaré temos muitos músicos e muita É verdade. Temos bons estímulos, sim senhora. Temos bons estímulos que nos dá um sentimento que é essencial para a nossa saúde, que é o sentimento de pertença, né? Dá-nos esta coesão de comunidade, sim. O sentido de pertença, né? E isto, pronto, tudo isto contribui e esperamos continuar olha, eu sem querer, para não ser muito mais, porque isto são temas muito complexos, são temas que exigem conhecimento muito especializado. Eu fiz só a abordagem relativamente àquilo que são uma preocupação que temos que ter no mundo do trabalho, que tem a ver com os tais riscos psicossociais. Falei de forma muito rápida, também falei de forma muito reduzida, pronto, em modo muito síntese, as preocupações que temos na Sercina quando trabalhamos com pessoas, as pessoas que apoiamos, principalmente no quadro da doença intelectual, porque é preciso estar atento às situações de doença mental e estamos aqui a manifestar publicamente não só as nossas preocupações, mas a atenção que damos para que as pessoas possam ter qualidade de vida e possam exercer os seus direitos. Isso tem sido uma realidade e à semelhança daquilo que eu fiz a semana passada, e se me permitirem, claro. Para terminar, eu deixaria aqui uma ou duas sugestões de leitura. Exatamente. Parece-me, lá está também uma boa forma de combater, aliás, de exercitar a saúde mental. Claro, já a semana passada quando falámos na questão do envelhecimento, falámos da importância da estimulação intelectual e a leitura faz bem e recomenda-se. Por isso, aqui o que gostaríamos de partilhar é um livro de Pio de Abreu, que é como tornar-se um doente mental. Isto é provocatório, como deve imaginar. mas é um livro que nos ajuda a compreender as dimensões e a compreender, pronto, é uma narrativa bastante interessante. E depois também de Daniel Sampaio, tudo o que temos cá dentro, pronto, deixa aqui, e há mais sugestões, mas já são mais da literatura mais especializada, digamos. Pronto, sim, mas aqui estes dois, quer o Como Tornar-se um Doente Mental, de Pio de Abreu, ou Tudo o que Temos Cá Dentro, de Daniel Sampaio, penso que são duas boas sugestões de leitura, e fica aqui, pronto, o meu contributo. Espero ter ajudado. Excelentes sugestões, sem dúvida. Quem nos possa estar a ouvir, coloque isto também no seu dia-a-dia de debate, de partilha com
com a sua família, com os seus amigos, de discussão, e que possamos aprofundar estas matérias e, naturalmente, estarmos ao lado daqueles que mais precisam e daqueles que realmente possam estar a passar por um momento menos bom, para que os possamos também apoiar naquilo que é um momento menos bom É verdade. E que se lembrem que o silêncio, o sofrimento em silêncio nunca é a solução. Portanto, quem não estiver a sentir-se... Para nada, exatamente. Nada. Quem não estiver a sentir-se bem, que precisa, não tenha problema em pedir ajuda, seja aos amigos, seja à sua estrutura de suporte. Aos profissionais. Eu deixava aqui este alerta. Quem realmente precisa de apoio dos profissionais deve recorrer, porque nós hoje temos profissionais muito habilitados, sejam os médicos, sejam os psicólogos, os psiquiatras, mesmo os profissionais das organizações estão muito habilitados a lidar com esta realidade, e penso que sem qualquer estigma, mas acima de tudo comprometidos com a inclusão das pessoas, com o seu bem-estar e com este sentimento de coesão, eu penso que podemos nos ajudar todos mutuamente. Pronto, a verdade é que ainda aqui, Joaquim, perdoa-me te interromper, mas só deixando aqui esta nota, ainda há muito estigma em relação a quando a gente diz a alguém, marca uma consulta num psicólogo ou num psiquiatra que vai te ajudar. Há muito estigma ainda aqui nisto, né? As pessoas acham que se tiverem que recorrer a estes profissionais é porque estão muito mal e ficam com receio de trazer de lá más notícias a nível mental, não é? Sim. E convém também retirar aqui este estigma, porque não se trata nada disso. Claro, uma doença trata-se. Ora, aí está. É uma doença como outra. Há que ver as coisas desta forma. Exatamente. Muito positiva. Então, a saúde é algo que nós temos que ter bem presente. Temos que ter uma atitude muito preventiva. Nós hoje estamos aqui a contribuir por exemplo, com estas sugestões de leitura, certo? O ter uma vida saudável, uma boa alimentação, uma atividade esportiva, ter uma segurança no trabalho, tudo isto contribui para a saúde das pessoas, né? A participação em iniciativas culturais que se vão realizando na comunidade, o assistir a um concerto, tudo isto vai-nos ajudando a ser preventivos do ponto de vista da nossa saúde, e isso é algo que é transversal a todos. Quando há uma situação de doença, ela só tem uma abordagem. A doença é termos consciência dela, ser devidamente diagnosticada, ter um tratamento adequado e, obviamente, dar acompanhamento a esse tratamento e avaliar se realmente... Porque a doença não é algo que possamos virar as costas. Ela existe, temos que a tratar e temos que a enfrentar, e por isso fica aqui este estímulo positivo para que possamos também contribuir para a coragem das pessoas a enfrentar os momentos menos bons que têm na vida. Ora, aí está. Olha, Joaquim Mequis, é sempre um gosto ter-te aqui. O prazer foi meu. Hoje tentei ser um pouco mais curto. Não fizeste bem, foi muito, e sem dúvida eu penso que foi extraordinariamente útil para quem nos está a ouvir. É bom isto treinando o poder de síntese. Todos nós temos os desafios. Queremos partilhar tanta coisa. Queremos partilhar aquilo que... salvaguardando sempre também que a situação de estarmos ao telefone não é a mesma se estivesse aqui em estúdio, mas a situação também assim o obriga, mas qualquer dia também... De qualquer forma, o tema... prazer, e agradeço o facto de terem-me dado a possibilidade de conversar um pouco convosco. A partir de agora estás tramado, é todas as semanas, não te largamos. Olha, Val, um abraço grande, bom trabalho e já conversamos daqui a pouco. Obrigada, Val. Beijinho. Até logo.